Hoje nós começaremos a exposição do livro de Daniel. Para você que nos visita ou que chegou à nossa igreja nos últimos 3 meses, talvez você não saiba que nós temos o costume de expormos sempre livros inteiros da Bíblia, geralmente 2 por ano, um do Antigo Testamento e um do Novo. No ano passado nós expomos o livro de Ruth e também o livro de a carta de Paulo, sua primeira carta à igreja de Corinto. E com a graça de Deus, o primeiro livro que nós veremos esse ano será o livro de Daniel. Nós entendemos que assim é melhor para compreendermos, aprendermos o ensinamento do livro. E também é uma prática adotada pela igreja cristã ao longo de quase 2000 anos, testada e aprovada. E Daniel é um livro muito querido por nós cristãos. As histórias, seja de Daniel na cova dos leões, ou de seus 3 amigos na fornalha ardente, são bem vívidas na nossa memória, principalmente para quem cresceu na igreja. São sempre 2 as histórias que sempre são contadas para as crianças. E isso nos mostra que o livro de Daniel ele tem algo de especial. Por mais que ele seja considerado um profeta, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos um relato histórico. Várias histórias e narrativas históricas sobre Daniel e seus amigos na corte da Babilônia. E aí, a partir do capítulo 7 até o final, nós temos vários capítulos sobre as visões de Daniel acerca do futuro, que mais parecem que a gente está lendo o livro de Apocalipse. Mas esse livro é muito amado por nós. E eu espero que você esteja orando para que o Senhor possa ministrar em nossas vidas através dele. Então abra comigo, lá no livro de Daniel. Hoje, com a graça de Deus, nós veremos o capítulo de número 1. E eu queria te dar o contexto, enquanto você vai abrindo aí, Daniel capítulo 1, eu queria te dar o contexto desse livro. Você vai lembrar, você vai saber que Deus sempre quis formar um povo. Então lá em Gênesis nós sabemos que Deus vem e ele chama o homem chamado Abrão, a quem Deus diz que por meio dele formaria um grande povo. Esse Abrão tem os seus filhos, tem um filho, tem 2 filhos, e um desses filhos, Isaque, é o filho da promessa, de quem nasce Jacó. De Jacó nascem os 12 patriarcas, os 12 cabeças das 12 tribos de Israel, vão ao Egito, se transformam em um grande povo. E então são escravizados e depois retornam sob a liderança de Moisés e Josué à terra prometida. E na terra prometida eles passam um tempo sendo governados pelos juízes. E depois vem o período da monarquia, com Saul, Davi e Salomão. E após isso então o reino se divide em 2. O reino se divide em 2, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. E assim se passa a história do povo de Deus. Até que o reino do norte, ele é invadido pelos assírios, e ele deixa de existir. E diz a história que alguns anos depois, o reino do sul permanece em sua desobediência ao Senhor, o reino de Judá. E então, Nabucodonosor, do Império Babilônico, ele vem e invade a nação de Judá, e leva grande parte deles como cativos até o seu império, o império da Babilônia. E a história de Daniel se passa justamente nesse meio. Daniel é um desses judeus que são levados para a Babilônia. Um desses judeus que são levados para o exílio, para o cativeiro. E a sua história então se desenrola totalmente em solo babilônico. E como vimos hoje de manhã, Daniel ele é contemporâneo do profeta Ezequias e do profeta Jeremias. O profeta Ezequias, ele também é levado para a Babilônia. Ezequiel, desculpa. Ele também é levado para a Babilônia. Mas ele fica lá junto com o povão. Já Daniel, ele fica na corte, junto com os que servem ao rei.
E Jeremias, ele fica com a nação destruída, com aqueles deixados para trás. E o propósito do livro de Daniel, o porquê o profeta Daniel escreveu esse livro, é bem claro para nós. Encorajar o povo de Deus a permanecer firme em meio às adversidades, depositando a esperança de que o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus soberano, o Rei das nações, que tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Então, por isso que a nossa série se chama Permanecendo Fiel em um Mundo Infiel, porque aprenderemos com Daniel e seus amigos como nós podemos permanecermos fiéis nesse mundo que não é a Babilônia, claro, mas que é também hostil ao Senhor e ao povo do Senhor. Então vamos fazer a leitura, Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele, de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. E ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou
10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Até aqui, a leitura do nosso texto de hoje. É possível permanecer fiel em meio às adversidades da vida? É possível permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando tudo está contrário a nós? Nós não vivemos na Babilônia, com certeza. Graças a Deus, não vivemos em um lugar onde nós temos um ditador que dita o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Graças a Deus, nós não vivemos em um lugar onde você perde a sua cabeça, literalmente, por seguir a Jesus. Muitos lugares do mundo isso acontece. Mas nós vivemos no exílio, por assim dizer, também. Nós vivemos em um lugar onde o cristianismo verdadeiro não é bem-vindo. Aonde nós também sofremos pressão e oposição, seja na nossa família, ou no nosso trabalho, ou no nosso círculo de amizades. Aonde custa, e custa muito, seguir a Jesus. Como permanecer fiel então, nesse mundo? Como permanecer fiel também quando parece que tudo está dando certo e somos tentados a esquecer do nosso Senhor? Essas são perguntas que Daniel vai nos ajudar a responder nesse capítulo de número 1. Como podemos ser fiéis a Deus? Como eu e você que estamos aqui hoje, podemos caminharmos em fidelidade com o nosso Senhor. E nós vamos primeiro ver a explicação do texto, e depois nós veremos as aplicações, como nós podemos aplicá-lo em nossas vidas. E esse texto ele está dividido em 2 blocos. Do versículo 1 até o versículo 7, nós veremos que Daniel diz que Deus enviou o exílio. Deus envia o exílio. Ele diz assim, olha, no versículo 1, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O reino de Judá, como eu disse, o reino do sul, foi entregue nas mãos, foi vencido pelo império mais poderoso daquele tempo, o Império Babilônico, que tinha como capital a cidade da Babilônia, que hoje fica lá no Iraque. E eu imagino que Nabucodonosor, ele achava que ele havia vencido pelo seu poderoso exército. Ele era um grande general, havia sido um grande general. Que ele havia vencido a nação de Judá, porque a nação de Judá era pequena e fraca aos olhos das outras nações. Que ele havia vencido a nação de Judá por causa da sua tecnologia de guerra. Eu imagino que ele se orgulhasse de haver conquistado aquele reino. Mas Daniel já começa nos dizendo que não foi pela força ou pelo tamanho do império da Babilônia que ele havia conquistado o reino de Judá. Não, ele enfatiza no versículo 2, o Senhor entregou. Foi Deus quem havia determinado que chegou o tempo da nação de Judá experimentar as consequências dos seus pecados. E então Deus é quem entrega o rei de Judá, o reino de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Deus soberanamente decidiu que aquela nação enfrentasse as consequências da rebeldia. E o versículo 2 diz que Nabucodonosor, ele pega os utensílios do templo, da casa de Deus, e leva até uma outra cidade e coloca no templo do seu Deus, que provavelmente aqui é Marduk. Ele faz isso por quê? Porque ele acha que o Deus dele é mais forte que o Deus de Israel. Então ele pega alguns objetos sagrados e leva para o templo do seu Deus, como que para dizer assim, o meu Deus é mais forte que o Deus deles. Mas como eu disse, Daniel já nos mostra que isso não passa de balela. Mal sabia Nabucodonosor que não existe nenhum outro Deus além do Deus de Israel, e que ele havia vencido
por causa da permissão do Senhor, não por causa da fraqueza daquela nação ou da fraqueza do próprio Deus. Deus havia soberanamente entregado aquela nação, a nação de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor. E o texto continua, e ele diz qual foi a tática que Nabucodonosor usou para dominar a nação de Israel, para dominar o reino de Judá. Olha só o versículo 3. Diz que depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. O que Nabucodonosor faz? Ele pede a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, e diz assim: pega desse reino de Judá aí, jovens, e alguns dizem que aqui essa palavra provavelmente está se referindo a meninos de 14 a 17 anos, jovens, sem defeito, inteligentes, da linhagem real, ou seja, da tribo de Judá, a família do rei Davi, ou da nobreza. Jovens que já eram inteligentes, que tinham um porte físico, que tinham um bom porte físico para servirem o rei. E deveria fazer o que com eles? Olha só o que diz no final do versículo 4. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, ou babilônios. Olha a tática de Nabucodonosor aqui. Ele pega jovens na mais tenra idade, jovens que eram da nobreza e que eram os futuros líderes da nação. Gente inteligente e forte, que lideraria a nação, que seriam líderes da nação de Israel. Aí ele pega e os leva até a Babilônia, por dois motivos, é claro. Primeiro, para enfraquecer aquele reino, o reino de Judá, tirando deles os seus futuros líderes, mas também para fortalecer o próprio rei da Babilônia. Ele pega as mentes mais brilhantes daquele rei, daquele reino, e fala assim: eu quero que eles me sirvam. Assim, ele se fortalecia e enfraquecia aquela nação. E há um detalhe muito interessante. Diz que aquele treinamento deveria durar 3 anos, eles deveriam aprender a cultura e a língua dos babilônios, eles deveriam aprender a matemática, a ciência, a astronomia que aquele império tinha de herança. E aí, no versículo 7, no versículo 6, diz assim: que entre eles se achavam Daniel, se achava Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. E aí o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você sabe que era uma prática comum, né? A troca, a mudança de nomes. Abrão para Abraão, Sarai para Sara e outros nomes, outros exemplos. O que acontece era que, naquele período, quando um rei mudava o nome de alguém, a ideia era dizer assim: olha, eu estou exercendo autoridade sobre você, e os rumos da sua vida estão nas minhas mãos. Eu é que mando sobre você agora, eu sou o soberano sobre a sua vida. Eu é quem digo o que você tem que fazer ou não tem que fazer e quem você é. Então, ao trocar o nome deles, o chefe dos eunucos, representando, é claro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, estava dizendo o seguinte: nós é que somos autoridade sobre vocês agora. Nós é que vamos ditar o futuro de vocês. Nós é que somos o soberano sobre a vida de vocês. E é interessante, quando nós vemos os significados dos nomes. Nós sabemos que os nomes para os hebreus eram muito importantes e carregavam vários significados. Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E ele recebe o nome de Beltesazar, que significa assim: Bel, proteja a sua vida. Bel é um dos deuses da Babilônia. Deus, Yahvé, o Deus de Israel é meu juiz. Para Bel, o Deus da Babilônia, proteja a sua vida. Ananias
significa o Senhor tem sido gracioso, Yahvé, o Deus de Israel tem sido gracioso. E ele recebe o nome de Sadraque, que significa a ordem de Acu. Acu é o Deus da lua. Então ele tem um nome que representa o Deus de Israel e troca para o nome de um dos deuses da Babilônia. Misael significa quem é como Deus. E recebe o nome de Mesaque, que é quem é igual a Acu. Quem é igual a esse Deus, o Deus da lua. E Azarias, que significa o Senhor tem ajudado, recebeu o nome de Abednego, que significa servo do Deus Nebo. Então, nomes que representavam o seu Deus, a sua cultura, o Deus de Israel, agora são trocados pelos nomes que fazem referência aos outros deuses, aos deuses dos babilônios. E a ideia é muito simples aqui. Eles estavam tentando tornar aqueles 4 jovens os mais babilônios possível e os menos judeus. Estavam tentando matar a cultura deles, a religião deles, o Deus deles, para que eles pudessem ser assimilados completamente pelo reino da Babilônia, sua cultura e os seus deuses. Mas Daniel já nos mostrou que o soberano não era Nabucodonosor. O soberano era o Deus de Israel e tudo estava nas mãos do Senhor. Mas ele continua. E depois de dizer que Deus envia o exílio, ao afirmar que foi o Senhor que entregou a nação de Judá nas mãos de Nabucodonosor, agora ele vai dizer e vai nos mostrar que Deus também envia graça. Deus envia graça a partir do versículo 8. E diz o texto no versículo 8 assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Talvez aí na sua tradução esteja, e Daniel resolveu firmemente. Daniel, ele toma uma decisão firme, de não se contaminar com a comida do rei. E aqui, os teólogos se debatem do porquê que Daniel, e depois nós veremos que os seus 3 amigos também seguem essa determinação, mas por que ele não quis se contaminar com a comida do rei? E o texto ainda diz, e nem com vinho. Porque, por exemplo, não havia nenhum mandamento bíblico proibindo o uso de vinho. Pelo contrário, o vinho era usado nas festas de Israel. Era usado nas ofertas. Então, o que motivou Daniel e seus amigos a pedirem para comer apenas legumes e água? Como nós veremos. Alguns dizem que Daniel ele queria se precaver para não desobedecer nenhum mandamento de Deus referente às leis de alimentação. Você lembra que existiam várias leis de animais puros que eles poderiam comer e animais impuros que eles não poderiam comer. Então alguns dizem que Daniel, para não correr o risco de quebrar algum mandamento da lei, ele fala assim, me dá só legumes aí e água que eu não vou desobedecer nenhum mandamento para me prevenir. Outros dizem que Daniel tomou essa decisão porque ele não queria demonstrar que ele estava totalmente submisso ou subserviente ao rei Nabucodonosor. Você também deve saber que naquele tempo, na cultura do Oriente Médio, você ter uma refeição com uma pessoa demonstrava que você estava em plena comunhão com ele. A comida que Daniel e seus amigos iriam receber vinham da mesa de quem? Do rei. Então era uma maneira de Daniel dizer assim, eu não estou totalmente submisso a ele não. Eu não estou em plena comunhão com ele não, eu não concordo com tudo que ele diz, com tudo que ele faz. O ponto é que nós não temos certeza absoluta, mas o que sabemos é que ele queria obedecer ao Senhor. Ele queria ser fiel ao Senhor. Ele não queria arriscar o seu relacionamento com o Senhor. Sim, eles aprenderiam a língua, estudariam a cultura da Babilônia. Sim, não tinha nenhum problema com isso.
Eles tentariam viver a vida comum daquele povo, tranquilo. Mas existiam limites que eles não cruzariam. E um deles era de desobedecer ao Senhor. Então, eles se abstêm das comidas, para não desobedecerem a Deus. E aí, o texto vai nos dizer que Deus demonstra graça a eles. Primeiro, no versículo 9, olha só. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Naquele tempo não tinha direitos humanos. Naquele tempo não tinha Instagram, Twitter para você postar as atrocidades e fazer protestos. Naquele tempo, muito provavelmente, não existia nem protesto. O rei fazia o que ele queria. Daniel podia ter chegado para o chefe dos eunucos e dito assim: olha, você poderia me fornecer outra comida? E o chefe dos eunucos: quem é você para falar alguma coisa? Arranca a cabeça dele. Acabou. Ninguém ia dizer nada. Eles nunca prestariam conta disso. Mas o versículo 9 diz que Deus demonstra graça e concede que Daniel encontrasse favor diante do chefe dos eunucos. E aí o chefe dos eunucos fica com medo. Olha só o que ele diz no versículo 10. Ele diz: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Aí Daniel vai e vai falar com o cozinheiro-chefe. E aí ele pede para fazer uma experiência com o cozinheiro-chefe. Olha, ele diz lá no versículo 12, no final, dê-nos legumes para comer e água para beber, e depois compare a nossa aparência com os outros, durante 10 dias. E então, de maneira milagrosa, no final desses 10 dias, o texto diz que eles estavam mais robustos do que os outros jovens. E aqui nós vemos que é um milagre do Senhor. Os teólogos dizem isso, por quê? Porque você sabe que para você crescer, você precisa comer muita proteína e carboidrato, não é? Daniel só estava comendo legumes. Daniel e seus amigos só estavam comendo legumes. E bebendo água ainda. É a dieta que todo mundo faz para emagrecer. E eles, pelo contrário, eles ficam mais robustos. O versículo 15 diz, e aqui, literalmente mais cheinhos do que os outros. E aí eles passam no teste, é claro, aqui é uma maneira, é uma intervenção de Deus. Deus está intervindo aqui e permitindo que eles crescessem. E então, esse período de 10 dias se passa e é permitido que eles continuem comendo dos seus alimentos para honrar o Senhor. Mas no versículo 17, também diz que Deus demonstrou graça de uma outra maneira. Da primeira maneira, Daniel diz que Deus demonstrou graça ao dar compreensão dos seus líderes, para que eles pudessem ter outro tipo de alimentação. Mas a segunda maneira de Deus demonstrar graça, que Daniel mostra, é no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quem concedeu inteligência a eles? Deus. Deus havia dado àqueles jovens a graça de se tornarem muito inteligentes e muito fortes. Por isso, eles são apresentados ao rei Nabucodonosor, diz o versículo 18. E aí, quando eles chegam diante de Nabucodonosor, diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros sábios. E então, eles passam a servir o rei. Então, é isso que o texto nos apresenta. Deus enviando o exílio, e Deus enviando graça, Deus enviando a disciplina ao seu povo, mas também demonstrando graça e misericórdia na vida de Daniel e de seus amigos. E agora, como eu disse, nós veremos as aplicações, como esse texto pode nos ajudar, ser aplicado nas nossas vidas. O livro de Daniel, ele foi endereçado
muito provavelmente aos judeus que estavam exilados, ou sofrendo sob o domínio de outras nações. E um dos ensinamentos principais desse livro é que é possível ser fiel a Deus em meio à oposição, em meio ao exílio, em meio ao sofrimento. É possível ser fiel a Deus. Nosso contexto, como eu disse, é bem diferente do contexto de Daniel e dos exilados. Pela graça de Deus, é bem diferente. Mas ainda assim, nós enfrentamos oposição, tentação e provação. Ainda assim, todo crente enfrenta uma guerra contra a carne, o nosso próprio pecado, contra o mundo, e esse sistema que é contra Cristo, e contra Satanás, o inimigo das nossas almas, que estão sempre em oposição contra a nossa vida. Por isso, essa pergunta, como ser fiel a Deus, é totalmente pertinente a mim e a você também. Porque nós também sofremos oposição. E Daniel, ele nos mostra nesse texto três maneiras. Três maneiras de como nós podemos ser fiéis ao Senhor. De como nós podemos crescer em fidelidade ao nosso Deus em meio a esse mundo. A primeira delas é lembrar que Deus tem o controle total da história. Daniel, ele nos mostra claramente nesse texto, que para sermos fiéis a Deus, nós precisamos nos lembrar que Deus tem um controle total na história. Perceba a ênfase de Daniel, deixe-me ler de novo, olha o verso 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. Olha o versículo 9. E Deus, o Senhor, concedeu a Daniel misericórdia. Olha o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, quem? Deus deu conhecimento e inteligência. O que você acha, meu irmão, que Daniel está querendo mostrar aqui? Deus tem o controle total sobre as nossas vidas, em suas mãos. A mensagem é clara, o Senhor é o governante supremo. E perceba 2 detalhes importantes que Daniel nos mostra sobre a soberania de Deus. Primeiro, que Deus é soberano sobre as grandes, mas também sobre as pequenas coisas. O império da Babilônia, o maior império daquele período, havia conquistado o reino de Judá. Quem que estava governando sobre esse acontecimento? Deus. Quando nós ligamos o jornal e vemos as grandes nações desse mundo em suas políticas, em suas guerras, os homens mais poderosos desse mundo ditando os rumos de milhões de pessoas, nós precisamos nos lembrar, tem um Deus acima deles que está controlando tudo isso daí. É isso que Daniel está ensinando. Pense num exilado, num judeu que estava sendo dominado, lendo isso, e tendo que aprender, olha, Deus é soberano. Deus é soberano. Mas também sobre as coisas pequenas. O chefe dos eunucos e o cozinheiro-chefe gostou de Daniel e de seus amigos. Quem fez isso? Deus. Eles aprenderam e se esforçaram, é claro, para estudar a cultura e a língua dos caldeus. Mas quem deu a eles conhecimento? Deus. Até as pequenas coisas, até aprender que 2 mais 2 é igual a 4, isso é a graça de Deus, é Deus quem dá. Deus é soberano sobre as grandes coisas, mas também sobre a menor delas. Tem uma frase de Spurgeon, um grande pregador, muito bonita, que diz assim, mais ou menos assim, sabe quando você está num quarto escuro e vê aquela luz entrando e aquelas partículas de poeira voando na luz? Você já teve essa experiência? Né? Você vê aquelas partículas de pó por meio de alguma fresta, né? Que entra a luz. Spurgeon diz assim, o mais leve floco de poeira que dança ao sol não se move sem o consentimento de Deus. Cada uma daquelas partículas pequenas estão nas mãos do nosso Senhor. E Daniel nos mostra isso, até se alguém gostar de você, é Deus que está concedendo.
Mas ele também nos mostra um segundo detalhe: Deus é soberano sobre as grandes e as pequenas coisas, e Deus também é soberano sobre as coisas boas e sobre as coisas ruins. Perceba que foi o Senhor quem concedeu a Daniel o favor dos seus chefes, dos seus líderes, uma coisa boa, que deu a eles conhecimento, uma coisa boa, mas também foi o Senhor que enviou Nabucodonosor como seu instrumento de juízo para o seu povo. Uma coisa que aos nossos olhos é bem amarga, é amarga. Deus também era soberano sobre aquilo. Não há limites para a soberania de Deus. É isso que Daniel quer que eu e você aprendamos. Mas talvez você diz assim: pastor, mas eu sei disso. O que isso tem que mudar na minha vida prática? O que isso deve mudar na minha vida? E eu convido você a pensar como talvez um judeu daquele período, lendo o livro de Daniel. Você sendo dominado, você vivendo debaixo de opressão, sofrendo, e aí você abre um pergaminho antigo, ou escuta alguém ler essa história, de um Deus que governava sobre todas as coisas. Daniel, sabe o que ele está querendo? Que os seus contemporâneos tenham esperança. Esperança. A vida deles podia parecer que estava uma bagunça. Eles haviam perdido os seus parentes, perdido a sua terra, perdido o seu dinheiro, perdido a sua moral. Mas eles deveriam exercer esperança num Deus que estava acima de tudo aquilo. Talvez a sua vida, meu irmão, hoje pareça uma bagunça. É provação atrás de tribulação, atrás de tentação, atrás de pecado. Talvez a sua vida parece que está sem rumo. Mas deixe-me te dizer uma coisa: sabe por que parece que está sem rumo? Porque você não consegue enxergar como Deus. Se você pudesse enxergar como Deus, você veria que a sua vida não está sem rumo. E se você é um filho dele, a sua vida está com rumo sim, porque o grande governador das nossas vidas é o Senhor. As tempestades e a escuridão das nuvens podem te fazer não conseguir enxergar um palmo à sua frente, mas lembre-se que o grande capitão do navio das nossas vidas se chama Jesus Cristo, e Ele vai nos guiar até o fim. Então tenha esperança na soberania do Senhor. É Ele quem tem a última palavra, é Ele quem dirige a tua vida, é Ele quem está formando você à imagem de Cristo. É Ele quem está dirigindo tudo. E que isso te encoraje então a ser fiel. Porque quando nós nos lembramos que o Senhor é o soberano, isso nos encoraja a permanecermos fiéis. Porque saberemos que Ele é quem tem o controle sobre tudo. Mas há uma segunda maneira que Daniel quer nos ensinar, em como nós podemos caminhar em fidelidade diante do Senhor. E é nos lembrando que o Senhor cumpre a sua palavra, que o Senhor é fiel à sua palavra. E eu sei que quando a gente fala sobre isso, geralmente a gente tem a tendência de lembrar tão somente das promessas de Deus referente às suas bênçãos. Deus é fiel, com certeza, para cumprir e dar as suas bênçãos que Ele prometeu. Que Ele prometeu, né? Não as que Ele não prometeu. Às vezes a gente espera coisas que o Senhor não prometeu. Aí a gente se frustra. Não. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Seja as bênçãos, sejam as advertências. Eu quero que você olhe comigo o versículo 2 de novo. Diz o texto que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor Jeoaquim, rei de Judá. Eu já enfatizei bastante esse ponto, né? Agora, para que você possa entender o meu argumento, eu queria convidar você a ir lá no capítulo 9 de Daniel, onde nós veremos a famosa oração do profeta. Olha comigo o versículo 13 e o versículo 14. Daniel 9, 13 e 14. Como está escrito
na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Ele está falando do exílio, né? Todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e os fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Olha de novo o início do versículo 13, como está escrito na lei de Moisés. Você consegue perceber algo aqui? Daniel está dizendo assim, sabe tudo isso que aconteceu conosco, a povo? Tudo isso aconteceu porque o Senhor havia dito, lá em Levítico, e lá em Deuteronômio, que se nós desobedecêssemos, nós experimentaríamos o exílio. E Deus fez isso vir sobre nós, porque como diz o final do versículo 14, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele cumpre tanto as suas bênçãos, as promessas de bênçãos, mas também as promessas de advertência. É isso que Daniel está tentando lembrar o povo. Deus já havia advertido a gente, e a gente quis permanecer na rebeldia. Pode voltar comigo lá para Daniel, capítulo 1. Então você consegue perceber que Daniel provavelmente não está mostrando apenas para nós aqui a soberania de Deus, mas ele também está nos mostrando da fidelidade de Deus em cumprir as suas advertências, as suas ameaças. E é um grande incentivo, meu irmão, para nós nos mantermos fiéis, lembrarmos que há consequência para a infidelidade. É um grande incentivo. Tanto é que no Novo Testamento existem várias advertências contra a infidelidade. Uma delas está lá em 1 Tessalonicenses 4. Depois você pode abrir, mas eu queria ler que você prestasse atenção. Lá em 1 Tessalonicenses 4:4, Paulo diz assim, ó, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. O que Paulo está dizendo? Olha, caminhem em santidade, lutem contra os seus desejos imorais, não alimentem eles, vivam uma vida pura, sexualmente falando, é isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz no final do versículo 6 assim, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Paulo está dando uma advertência, e dizendo assim, se vocês caminharem em imoralidade sexual, se vocês caminharem em infidelidade, saibam de uma coisa, Deus é o vingador, e Ele vai vir com juízo. Mas nós às vezes não nos lembramos disso, né? Mas faz parte de uma vida de fidelidade lembrarmos que há consequências para a infidelidade. Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz assim, é evidente que o amor de Deus para conosco em Cristo deve constituir a nossa principal motivação para a santidade. Então a nossa principal motivação para vivermos uma vida de fidelidade é o quê? Deus me ama, Deus nos ama. Mas uma motivação fortalecida pelo ódio de Deus ao pecado e seu consequente juízo do mesmo, não é menos bíblica. O que ele está dizendo? A gente precisa considerar o ódio de Deus ao pecado. É só olhar para a vida de Davi, meu irmão. O homem segundo o coração de Deus. Um homem muito mais santo do que qualquer um de nós aqui. Mas que pecou e que sofreu as consequências pelo resto da sua vida. Lembremos de Adão e Eva, que caminhavam com Deus na viração do dia, que tinham plena comunhão com o Senhor, desobedeceram a Deus e enfrentaram as consequências disso, terríveis, terríveis. Lembremos de Moisés,
homem manso, que liderou a nação de Israel, mas que quando desobedeceu ao Senhor, foi impedido de entrar na terra prometida. O que é isso? É o Senhor nos alertando que a infidelidade traz consequências. E para nós caminharmos em fidelidade, então, precisamos nos lembrar disso, para que o temor do Senhor cresça em nossos corações. Muitas vezes, nós nos enganamos com frases do tipo assim: ah, mas todo mundo peca. Ah, mas é só pedir perdão ao Senhor depois. Ah, mas o Senhor é gracioso. Ah, mas ninguém está vendo. É só no meu pensamento, é só no meu olhar. O Senhor está vendo. E é claro que as consequências dos nossos pecados podem ser grandes ou pequenas. Mas todo pecado tem consequências. Todo. Pode não ter para os outros muitas vezes. Às vezes tem, às vezes não. Mas tem no nosso relacionamento com Deus. Tem. E as consequências do pecado é como você acender fogo na sua própria camiseta. Você pode sofrer um pouquinho ou você pode morrer. Você não consegue controlar o resultado. Mas de uma coisa você sabe: você sofrerá as consequências. Brincar com o pecado é assim, irmãos. Não importa o tamanho dele. Nós estamos entrando em uma arena que nós já perdemos o controle. E se não for a graça do Senhor, experimentaremos o seu juízo. Por isso Daniel nos lembra que foi a infidelidade da nação de Israel que trouxe a disciplina de Deus. E se nós caminharmos em infidelidade, também experimentaremos. Também experimentaremos. Mas há uma terceira e última maneira que Daniel quer nos mostrar de como nós podemos ser fiéis ao Senhor. E está lá no versículo 8. Porque o versículo 8 diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Sabe o que o texto está nos mostrando? Que Daniel, ele tomou uma decisão. E esse texto está nos ensinando que para sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos intencionalmente decidir isso. É algo que nós precisamos intencionalmente clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajude a ser fiel. Me ajude a ser fiel na minha escola. Me ajude a ser fiel com os meus amigos. Me ajude a ser fiel no meu trabalho. Me ensina a ser fiel no meu casamento. Senhor, eu estou indo para a praia. Senhor, eu estou indo viajar. Senhor, eu estou indo não sei para onde. Me deixa ser fiel ao Senhor. Eu quero honrar o Senhor. Fidelidade é uma decisão que nós tomamos no nosso coração e precisamos tomar frequentemente em nossas vidas. Por isso nós precisamos nos perguntar: meu irmão, você está decidindo, como Daniel, constantemente em sua vida ser fiel ao Senhor? Eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero testemunhar do Senhor, eu quero honrar o Senhor nessa minha tribulação. É uma decisão. Fidelidade não é algo que cai do céu. Eu dormi um dia, aí eu acordei e comecei a ser fiel ao Senhor. Não. É algo que intencionalmente nós precisamos buscar e lutar para crescermos. Por isso, pai e mãe, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem fiéis ao Senhor. Essa é a coisa mais importante que eles poderiam aprender. Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos, acima de tudo, a como serem grandes aos olhos do mundo. E queremos que eles façam uma boa faculdade e tenham uma vida maravilhosa. E não tem nenhum problema a gente querer isso e ensinar isso aos nossos filhos. Mas nós, muitas vezes, colocamos isso como a coisa mais importante. E esquecemos que o mais importante é ensinar aos nossos filhos como serem fiéis ao Senhor. E aí os nossos filhos vão para a faculdade, ou os nossos filhos se casam, saem da nossa tutela, e aí o que eles fazem? Eles deixam de serem fiéis ao Senhor. Claro, nós não controlamos a salvação dos nossos filhos, bem que a gente gostaria, né?
nós não controlamos. É bem verdade. Mas também é verdade que muitas vezes nós negligenciamos a nossa principal tarefa como pais, que é a de ensinar os nossos filhos a serem fiéis. A serem fiéis ao Senhor. Porque a fidelidade é algo que nós temos que decidir. Que nós temos que intencionalmente buscar, que nós temos que intencionalmente colocar em prática, nas pequenas coisas e nas grandes. Eu lembro, certa vez, de receber um meme em um grupo de pastores e missionários, que eu estava há muitos anos atrás, e um pastor enviou algo que era mais ou menos assim: o jovem jura que não vai cair em imoralidade sexual, que vai resistir à tentação, mas ele não consegue resistir a um chocolate. É claro que não é uma coisa totalmente ligada à outra, mas o princípio é importante para a gente pensar, né? Se a gente não consegue ser fiel no pouco, não consegue ter domínio próprio nas pequenas coisas, quem dirá que nós conseguiremos ser fiéis quando o dia mau chegar nas nossas vidas? A gente não tem compromisso com o Senhor hoje. A gente não tem compromisso com o povo do Senhor. A gente não tem compromisso com o dia do Senhor. A gente não tem compromisso com a palavra do Senhor. Aí quando vem o dia mau, quando vem a tentação, quando vem a provação, a gente se escandaliza, a gente se afasta. Por quê? Porque não fomos fiéis no pouco. E se não somos fiéis no pouco, muito provavelmente também não seremos fiéis nas grandes tribulações da vida. Por isso, meu irmão, para ser fiel ao Senhor, que é o que Daniel está nos mostrando, a gente precisa tomar e decidir constantemente, como ele, a obedecer a Deus, a não se contaminar com as finas iguarias desse mundo, e intencionalmente buscarmos sermos fiéis ao Senhor, nas pequenas coisas, para que quando o dia mau bater na nossa porta, a gente continue honrando ao nosso Deus. Então, essa é a terceira e última maneira que nós vimos, que Daniel nos ensina a como ser fiel a Deus. Esse foi o texto de hoje. Nós vimos que Daniel ensina que Deus enviou o exílio, mas Deus também envia a graça. E nós vimos que para sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos nos lembrar da sua soberania sobre tudo. Nós precisamos nos lembrar que Deus controla cada pequeno detalhe da nossa vida. Mas também nos lembrar que Ele é fiel e cumpre a sua palavra, tanto para as bênçãos, quanto para as advertências e juízo. E também precisamos firmemente decidir sermos fiéis ao Senhor, na nossa vida, na nossa escola, nas nossas amizades, no nosso casamento. E para terminar agora, eu queria te convidar a ler o versículo 21, versículo que eu pulei na explicação. Diz assim: Daniel continuou ali aonde? Na corte, servindo, até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel foi levado para a Babilônia em 605 antes de Cristo. O 1º ano de Ciro foi em 539 antes de Cristo. O rei Ciro, que é um rei persa, nós veremos depois, tá? Mas o que eu quero dizer, Daniel passou quase 70 anos servindo na corte da Babilônia. Você consegue perceber um detalhe aqui? Rei Ciro foi o rei que permitiu com que os judeus voltassem para a terra prometida, como está lá narrado em Esdras e Neemias, no livro de Esdras e Neemias. Foi ele, o rei, que permitiu isso. E quando o autor Daniel aqui diz que ele ficou até o 1º ano do reinado de Ciro, ele está dizendo algo para nós, que muito provavelmente Daniel nunca voltou para a terra prometida. Ele viveu sim para ver o seu povo voltar, mas ele mesmo não voltou. E como nós veremos nos próximos capítulos, o coração de Daniel amava Jerusalém. O sonho de todo judeu piedoso que estava no exílio era qual?
voltar para a terra prometida. O sonho de todo judeu piedoso era voltar à terra prometida, a terra de seus pais. Provavelmente também esse era o maior sonho de Daniel, mas que Deus não atendeu. Isso nos faz refletir. Sabe por quê? Porque talvez eu e você nunca vamos receber do Senhor o nosso maior desejo. Nunca vamos receber do Senhor, assim como Daniel, aquilo que o nosso coração mais anseia. Mas a grande pergunta é: nós continuaremos sendo fiéis ao Senhor? Irmãos, eu e você, nós vivemos no exílio. Nós somos brasileiros, nós temos uma nação desse mundo, mas a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Então a grande pergunta não é se nós vivemos no exílio, porque nós vivemos. Nós vivemos em uma pátria que não é nossa. A grande pergunta é: estamos nós sendo fiéis ao Senhor? Essa é a grande pergunta. Daniel permaneceu fiel no exílio. Permaneceu fiel mesmo em meio à oposição. Mas há alguém que foi muito mais fiel do que Daniel. Há alguém que não deixou um reino terreno, mas que deixou o reino celestial, que deixou o trono de sua glória, para viver uma vida, não na corte, como Daniel, mas para viver uma vida de sofrimento, de humildade. Alguém que, como Daniel, foi provado, foi testado, foi experimentado, e ao final disso, não foi elevado às grandes camadas da sociedade daquele tempo como Daniel, não. O nosso Senhor Jesus foi fiel até o fim, e a sua fidelidade o levou à sepultura. O levou à sepultura. Alguém que sofreu muito mais do que Daniel e do que qualquer um de nós aqui. Que experimentou os terrores da ira de Deus. Que experimentou a separação de Deus e os horrores do inferno. Mas que permaneceu fiel até o fim. E por causa da fidelidade desse nosso Senhor, então, nós podemos, meu irmão, correr até Ele e encontrarmos tudo aquilo que a gente precisa. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você tem caminhado em fidelidade ao Senhor ou não. Eu não sei se você tem escondido pecados na sua vida. Eu não sei se você está passando por uma tribulação, por uma enfermidade, por lutas infernais, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu e você precisamos está no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E por causa de sua fidelidade, então, nós sempre podemos correr para os seus braços, para encontrarmos graça e misericórdia em tempos de necessidade. Então eu não sei como você está aqui hoje, meu irmão, mas de uma coisa eu sei: tudo que você precisa para caminhar em fidelidade está aos pés do Senhor. Se é perdão para algum pecado que você precisa confessar, corra para o Senhor. Se é graça para enfrentar uma tribulação que você está passando, procure no Senhor. Se é força para enfrentar uma tribulação, uma enfermidade, procure no Senhor Jesus, esse homem divino, soberano, que é fiel. Procure nele, e você encontrará tudo o que você precisa.